Mais um destaque desta terça-feira aqui para você. A Justiça Federal de São Paulo arquivou um inquérito policial que investigava Fábio Luiz da Silva, filho do ex-presidente Lula. Lulinha, como é conhecido, era investigado por suspeita de receber repasses do grupo Oi Telemar para as empresas Gamecorp e Gol de sua propriedade. De acordo com o inquérito, os repasses teriam chegado a 132 milhões de reais entre 2004 e 2016, período em que o grupo de telecomunicações foi beneficiado por medidas do governo federal, então comandado pelo Partido dos Trabalhadores. O Ministério Público Federal defendeu o arquivamento do caso. O pedido foi feito após o Supremo Tribunal Federal decidir pela suspeição do ex-juiz da Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, nos processos em relação a Lula e pessoas ligadas ao petista. A juíza Fabiana Alves Rodrigues, da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, atendeu ao pedido do MPF. José Maria Trindade, falávamos aqui, né, Zé, sobre uma onda de decisões da Justiça beneficiando o ex-presidente Lula, agora a vez do Lulinha, Zé. Lá atrás a gente previa exatamente isso. Quando eu disse, assustei alguns, né, de que o Sérgio Moro estava a caminho da justiça e poderia ser condenado, não está longe. Ele já foi condenado no Supremo, né? Quando o Supremo considerou que ele é um juiz parcial. O juiz parcial é um crime, né? É o uso da toga, segundo o Supremo Tribunal Federal, exatamente para exercer ali a sua opção pessoal. Mas ali, quando comentou o Fiuza, eu concordo plenamente. A Operação Lava Jato foi muito importante no Brasil. Ela resgatou a credibilidade do brasileiro, vendo ali a possibilidade de aplicação da justiça a poderosos que antes não eram alcançados pela lei. E não estamos falando só de políticos, mas também de empresários que dominaram o setor público através dos vendilhões de plantão, ou seja, os políticos que funcionam como lacaios desse grupo que obtinha lucros muito altos e dominaram o setor econômico através exatamente desse domínio do poder. Então, a Lava Jato foi tudo isso. Houve ali a comprovação de crimes graves e que saltam os olhos. O filho do ex-presidente Lula, considerado por ele o Ronaldinho dos negócios, né? Ele prestou consultorias que foram copiadas da internet. E ali o termo consultoria e pareceres ficou como símbolo de crime, porque não havia um parecer para custar milhões de reais. E o que tinha de profundidade intelectual para fornecer um parecer assim. Então, isso aí é mais um tapa na cara do brasileiro, vendo escorrer pelo ralo ali uma importante ação que foi a Lava Jato ali no início, descobrindo todos esses crimes. Podem, sim, ter os processos arquivados, serem descondenados, mas fica ali a marca da realidade. É a realidade, ninguém paga por um parecer banal, copiado, milhões de reais. Fiuza. Vitor, pois existe, evidentemente, uma operação Lava Lula, Lava Lulinha, Lava Luleco, Lava Pichuleco, lava tudo, né? E isso, né, como nós já assinalamos, partindo de premissas frouxas, né? Ou seja, partindo de alegorias, como aquela do juiz natural, como aquela do foro inadequado, né, para o julgamento, e como esta aí, da suspeição, não é isso? Ora, a suspeição de um juiz, como fica ela se o Tribunal de Justiça confirma e amplia pena, por exemplo? Onde é que está a suspeição? Então, são todos os suspeitos? O desembargador João Pedro Gebran Neto é suspeito também? O Superior Tribunal de Justiça também é suspeito ao confirmar sentenças dadas na primeira instância pelo juiz supostamente suspeito? Então, é um processo de pé quebrado, é uma operação de lavagem de reputação totalmente eleitoreira, politiqueira, ao arrepio do que a gente espera das instituições. E é claro que é o que eu sempre digo aqui, os servidores, os juízes, os procuradores, né? Aqueles que estão assistindo a isso, que não perderam
né, o seu bom juízo sobre o que se passa. Estão em silêncio, eles estão compactuando com isso aí. Eles estão compactuando com uma reabilitação de criminosos e isto só tem uma consequência: é dar à sociedade, de novo, aquilo que com a Lava Jato a gente estava deixando para trás, a sensação de que o crime compensa. Salles. Olha, antes de fazer o meu comentário, eu quero fazer aqui uma observação importante. Eu, junto com um grupo de amigos, fui um dos fundadores do Movimento Em Direita Brasil, em 2006, portanto, há 16 anos atrás. E nós levamos o pichuleco para Paulista, o pedalinho do Lula, tal. Então, assim, se tem alguém, além dos meus colegas aqui de bancada, evidentemente, que ficou indignado e queria ver toda essa turma do PT, começar pelo Lula, mas não só, responder na justiça e continuar condenados, porque acho que há motivo de sobra para isso, eu me incluo nesse grupo. Mas eu acho que não tem como nós ignorarmos o fato de que havia uma promiscuidade entre o inquisidor, que é o representante do Ministério Público, e o magistrado. Foi dada, infelizmente, pela relação indevida entre eles, e aquelas mensagens vazadas, e aqui vou dizer o seguinte, aquelas mensagens são de indignar, realmente, tanto quanto, ou talvez quase tanto, as questões de corrupção que nós vimos. Porque é um absurdo, e cada pequeno empresário brasileiro, cada pessoa que é perseguida por uma autoridade, sabe bem como é se sentir injustiçado. Não estou falando que o Lula foi injustiçado, mas as regras de devido processo legal foram feitas para garantir que não se transponha, não se transgrida esta relação indevida. Justamente o critério de impedimento do magistrado é justamente para garantir que ele julgue de acordo com o que está nos autos e não combine por WhatsApp com quem quer que seja, que provas vai pedir, peça de um jeito que eu vou deferir, peça de outro que eu vou indeferir, não pede assim porque eu não concordo, Isso é inadmissível num Estado democrático de direito. E foi justamente isso que, infelizmente, deu aso, ou seja, deu motivos para que Supremo ou outras instâncias judiciais perseguissem, aí pode ser motivado por questões políticas, não importa, mas perseguissem a anulação dessas penas. Então, não é porque a gente concorda, e obviamente concorda que Lula, Lulinha, toda essa turma aí, empreiteiros, etc., mereciam ir para a cadeia, que nós vamos fechar o olho para nulidades ou relações indevidas entre partes que não poderiam ter esta relação. E quando é com alguém que a gente não gosta, a gente bate palma. Mas o problema é quando esse mesmo sistema se volta contra pessoas de bem. E aí a gente fica indignado com as coisas que acontecem.